sinto honrado, alegre, feliz em uma vez mais poder retornar à minha igreja. Amém? Glória a Deus. Trago a saudação da minha família, irmã Ruth e os meus filhos que ficaram lá. Quase sempre quase todos os dias falamos aqui de vocês, da animação, da alegria, de como a igreja é uma igreja abençoada, próspera, né? Uma igreja alegre, tudo isso para a glória de Deus. Nosso pastor Messias, a missionária Norma, sua família, que a gente aprendeu a amar, família missionária. Me sinto alegre em rever os irmãos, tá bom? Estou alegre de verdade. E mais alegre ainda é o privilégio que Deus me concede de estar ministrando a sua palavra no último culto deste ano, é claro, com o tema de missões. Porque a gente ferve tanto, porque o nosso coração sacode tanto quando falamos de missões, né? Porque fomos alcançados, né, por esse esforço missionário. Se a palavra de Deus chegou ao seu coração, à sua vida, foi por meio de missões. E se esse tema está no coração, e está no coração de Deus, né? Porque tudo que Deus faz, Ele faz pensando em missões. Tudo que Deus opera ou age, Ele faz por meio de missões. Deus tinha um único filho, e Ele deu esse filho para missões. Então, obviamente, se o tema mexe com o coração do nosso Pai, mexe também com o coração nosso, porque somos filhos de Deus. Então, é muito importante missões. A igreja que é chamada, que é uma igreja séria, ela vive e respira missões, tá? O seu objetivo, o seu foco é missões. Então, glória a Deus por estar aqui e falar desse tema. Muito alegre em rever alguns irmãos, outros com certeza Deus me dará a oportunidade de conhecê-los mais de perto, tá? Mas somos da mesma família, família de Cristo. Eu quero chamar os irmãos a atenção de um verso, a palavra de Deus que Ele colocou em meu coração, que está em Gênesis capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 3, com certeza você já leu essa passagem, ouviu algumas ministrações, mas todos os dias eu me surpreendo com a Bíblia, porque todas as vezes que lemos a Bíblia, apesar de lermos alguns versículos ou capítulos N vezes, sempre encontraremos revelações novas de Deus acerca daquele assunto, acerca daquele tema. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e histórias que eu já ouvi ministrações, histórias que eu já ministrei, mas de repente quando eu me deparo com o versículo eu digo, como eu nunca vi isso aqui. É interessante a Bíblia e o Espírito Santo que traz essa revelação. Hoje iremos falar sobre aspectos da chamada de Abraão. Gênesis 12, verso de número 1 ao verso de número 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Como eu já disse, os irmãos com certeza já leram estes versículos, já ouviram ministrações, e como é um culto missionário, por que não falar da chamada, ou aspectos da chamada de Abrão? Talvez uma das maiores chamadas. Por quê, pastor? Porque foi por meio da chamada de Abraão que veio o Salvador do mundo, Jesus, né? Começa aqui a história do Messias, começa aqui a história
de Jesus, né, Salvador de toda a humanidade. Bem, Abraão, ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, a sua descendência era caldeus, né, seu pai Terar, e a cultura deste povo era uma cultura politeísta. Eles tinham N deuses, diversos deuses. Quando Deus chama Abraão pela primeira vez, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou com Abraão. Então, aqui já descarta a possibilidade de você falar para Deus que está avançado de idade. Tá? Na obra de Deus não existe aposentadoria, nem FGTS, não importa qual seja a sua idade, se você está disponível e tem um coração disponível para Deus, com certeza Ele irá te chamar para missões. Amém? Então, a primeira desculpa, Senhor, eu estou avançado de idade, não serve para Deus. 75 anos quando Deus falou com o patriarca Abraão. 75 anos quando Deus chamou este homem. Eu disse que a cultura, o povo da onde Abraão veio, era os caldeus, diversos deuses. Seu pai, Terá, cultuava N deuses. Ele, com a responsabilidade de filho, tinha também que cultuar, adorar. Então ele tinha o convívio. Mas com certeza Abraão é um homem diferente. Com certeza ele indagava quando estava cuidando das imagens. Com certeza era um homem que questionava algumas coisas. E Deus sempre está interessado em pessoas assim, que querem, que sentem um desejo de conhecê-lo, que sentem um desejo de estar perto de Deus, pessoas que se interessam em buscar essa comunhão e conhecê-lo de perto, conhecê-lo melhor. Com certeza, ao longo da história de Abraão, havia indagações que não eram respondidas. Por quê? Porque os deuses que ele e a sua família serviam não podiam respondê-los. Anos servindo a supostos deuses que não se manifestavam, não falavam, não interagiam, e essas indagações, questionamentos, iam cada vez mais se aflorando na mente, no coração, gerando uma insatisfação em toda esta situação. E Deus é aquele que se interessa quando vê alguém insatisfeito com alguma coisa, porque Deus sabe que essa pessoa pode fazer a diferença. Não foi assim com Gideão? A Bíblia diz que Gideão estava insatisfeito, ele foi moer o trigo, tá, no lagar, e em meio àquela situação, fugindo, se escondendo, né, Deus vê aquele homem e diz assim, é ele que eu vou usar. Então, queridos, esta é a história de Abraão, esta é a origem de Abraão. E Deus chama Abraão, e quais são os aspectos dessa chamada? Todos nós temos uma chamada. Se você está aqui, levantou a sua mão, permitindo Jesus morar no seu coração e na sua vida, Ele fez de você um missionário em potencial. Ele fez de você um missionário, alguém que é capaz de divulgar o reino de Deus. Agora, qual é a sua chamada? Qual é o seu propósito? Qual foi a visão que Deus te deu? Às vezes queremos algo, às vezes imaginamos algo. Senhor, o Senhor vai me levar para o campo missionário. Senhor, eu serei um missionário. Mas muitas vezes Deus, Ele quer te fazer um missionário, porém, tem outros propósitos. Precisamos descobrir qual é o propósito de Deus. Precisamos identificar qual é o propósito de Deus na minha vida. Nós temos, como já foi dito, o missionário e pastor Brad, que Deus usa realizando cruzadas, mas qual é, essa é a visão que Deus deu a ele, mas qual é a visão que Deus te deu? Então, para começarmos a analisar a chamada ou os aspectos das chamadas de Abrão, que aqui era Abrão ainda, não era Abraão, primeiramente, ele recebe
a convocação, a chamada de Deus para separar-se. Quando Deus nos chama, Ele requer separação. Todo missionário, ele é separado. Deus sabia que a família de Abrão poderia ser um empecilho, que os seus parentes poderiam, quando eu falo de família, não estou falando de esposa e filhos, estou falando dos parentes. Deus sabia, porque quando Deus te chama, obviamente, se você é casado ou casada, a família de Deus, ou a missão de Deus, ou a chamada de Deus envolve a sua família, a sua casa. De maneira nenhuma Deus pode me chamar e não chamar a minha esposa e os meus filhos. Quando Deus me chama, a chamada dele é inerente para a minha família, esposa e filhos. Então Deus chama Abrão e diz: sai do meio da tua terra. Primeiro, cultura politeísta, vários deuses. No meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Então Deus está requerendo de Abrão aqui separação. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá a visão, muitas vezes Ele nos leva para lugares diferentes. Você já se perguntou por que você está aqui nos Estados Unidos e não no Brasil? Você já se perguntou por que você está sentado no banco desta igreja? Porque Deus tem uma chamada na sua vida. Deus tem uma chamada contigo. E todo cristão tem uma chamada missionária. Amém? Então, Deus requer separação. Gênesis 12:1. Sai. Deus sabia que o pai de Abraão, os parentes de Abraão, seriam um empecilho, porque eles não entenderiam a chamada de Deus. Você já pensou se Abraão chegasse para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos e disse: olha, Deus falou comigo. Que Deus? Você está variando. Nós nunca ouvimos esses deuses. Simplesmente são imagens, cultuamos a ele, é a cultura. Isso nasce lá na Torre de Babel, depois que os povos, a mistura de línguas e os povos, cada um sai e começa a fundar nações, povos, eles começam a formular as suas culturas. Nasce ali. Agora você já pensou se Abraão chegasse, eles não iam entender. Quantas vezes o missionário, ele não é entendido na sua visão? Quantas vezes parentes, amigos, não entendem a chamada de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus te manda para ir para lugares e alguém diz assim: como você vai? Quem você conhece? Talvez ninguém. Mas por que você está indo? Porque Deus está me mandando. Como assim Deus está te mandando? A chamada de Deus, ela arde no seu coração, no coração de quem foi chamado. Então, muitas vezes, a pessoa que está do seu lado, o seu amigo ou o seu parente, não vai entender, não vai compreender. Mas, rapaz, você está tão bem aqui, você está saindo daqui para ir para lá, por quê? Qual a razão disso? Não, não tem razão, Deus me chamou, Deus está me direcionando, é a vontade de Deus, Deus me separou, mas como assim? Não tente explicar a chamada. Todo missionário, Deus requer uma separação. Todo missionário é necessário fazer o seu sacrifício, separação de amigos, de parentes. Você carrega a dor da saudade, a distância, mas você precisa entender que quando Deus te chama, Ele requer separação de tudo aquilo que pode atrapalhar a chamada de Deus na sua vida, de tudo aquilo que pode confundir a chamada de Deus. Porque às vezes quem não entende a chamada pode dizer assim: será que foi Deus? Será que é Deus que está lhe direcionando? Pode tentar colocar uma semente do será que gera dúvida no seu coração.
E quando você tem chamada, você não pode dar espaço, ou não pode ter espaço em seu coração para a dúvida. Deus está me chamando, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Segundo lugar do aspecto dessa chamada, Deus fez promessas. Toda chamada tem uma promessa. Olha o verso 2, o que diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É dessa nação que Deus levantou por meio de Abrão, ou Abraão, depois que ele mudou o nome, foi que veio Jesus, o Salvador do mundo. Olha o peso da responsabilidade que Abraão tinha. Agora, Deus faz uma promessa a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou e fez a promessa a ele. Até então ele não tinha filho. O que mais ele queria na sua vida? Filhos. Para todo judeu, o que consolida a família e o que torna uma família perfeita para a cultura judaica é ter pelo menos 7, porque 7 é o número da perfeição. Então, todo judeu, ele entende que precisa ter 7 filhos para a sua família ser perfeita. Ele queria filho, ele queria ter um herdeiro, de preferência homem. Só que ele tinha 75 anos, já era casado, tinha servos aqui, mas não tinha filhos. Aí Deus faz uma promessa: far-te-ei uma grande nação. Ou seja, como? Sabe quando você escuta uma promessa de Deus, você recebe e tem um chamado, você está disposto a se separar por esse chamado, aí Deus faz uma promessa a você, e você diz assim: mas como vai acontecer isso? Porque pela capacidade ou pela lógica humana, porque somos humanos, e porque somos humanos, raciocinamos e queremos escrever, ou pelo menos pintar o quadro de como Deus vai fazer algo na nossa vida, e você enxerga N formas, mas muitas vezes Deus não usa nenhuma dessas que você descreveu ou imaginou. Aí você diz assim, e muitas vezes Deus faz uma promessa que você diz assim: quem eu chegar até aí? Talvez você até duvida da promessa de Deus, mas toda chamada, todo aspecto de uma chamada, ela vem com uma promessa. O pastor Brad falou disso aqui, das promessas de Deus se cumprindo na vida dele, mas não só na vida dele, como na sua vida. Muitas promessas que Deus fez a você, você está vendo se cumprir. Por quê? Porque esse é um aspecto daquele que foi chamado para fazer a obra de Deus. Então Deus olha para este homem e diz assim: far-te-ei uma grande nação. Bem, a família dele era pequena, pastor, não tinha filhos. Como Deus vai fazer uma grande nação? Deus mexe com os meus sonhos para me levar para perto dos sonhos dele. Deus mexe com os seus sonhos para te levar para perto dos sonhos dele. Então, quando Deus ele cumpre uma promessa na sua vida, quando Deus realiza um sonho que você tem, ele está realizando porque ele está te levando para mais perto do sonho dele. E aí os sonhos de Deus são maiores do que o meu e do que o seu. Às vezes, uma ilustração muito pobre que eu vou fazer aqui, às vezes a gente pede: Senhor, me dá aquela casinha, né? Sempre que a gente fala assim: Senhor, me dá aquela casinha, aquele carrinho, Senhor, me dá aquela bencinha, tudo no diminutivo, e Deus fica olhando lá de cima e diz assim: eu quero te dar muito mais do que isso, porque os planos que eu tenho ao vosso respeito são maiores, são planos, diz o Senhor, de bênção e de prosperidade. Esses são os planos de Deus. Então, quando Deus te chama, Deus faz algumas promessas, e Ele se encarrega de cumprir essas promessas, porque Deus não faz promessas só para conquistar a sua confiança nele, ou para
tornar você disponível para a chamada dele. Não, porque Deus não tem necessidade de barganha. Deus não precisa barganhar conosco. Deus te faz uma promessa, e quando Ele te faz uma promessa é porque Ele quer cumprir a promessa dEle na sua vida. E não apenas isso, Ele irá cumprir, independente de qual seja a situação, a sua história. Deus vai cumprir a promessa. Ainda que algumas coisas tenham acontecido na trajetória, no meio do caminho, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele fará acontecer. Ele vai abrir caminhos, portas, porque Deus é Deus e Ele não falha nas suas promessas. Terceiro aspecto da chamada de Abrão, Deus dá uma visão. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu para Abrão. Todas as vezes que Deus chama alguém, Ele dá uma visão. Ele diz qual é o propósito, qual é a razão. O nosso Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus é um Deus que tem metas, organizado. Ele sabe o motivo e a razão porque está te chamando, porque te colocou aqui, justamente aqui. Deus sabe de toda a nossa vida e Ele tem metas, Ele tem propósito. Deus não chama apenas por chamar. Deus não é homem. Deus não é homem, Deus tem tudo calculado, Deus sabe o início, o meio e fim. Deus conhece todas as coisas. Deus apareceu para Abraão e deu uma visão. Olha que interessante. Não foi assim com Moisés? Êxodo capítulo 3, Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e Deus deu uma visão. Qual foi a visão? Ele viu a sarça que ardia em meio ao deserto, mas não se consumia. Era comum a sarça pegar fogo. A temperatura era muito alta, a sarça era seca. Quando os galhos entravam em contrito um com o outro, por conta da temperatura, eles pegavam fogo rapidamente. Agora, o que era anormal era não se consumir. Essa sarça não se consome, por quê? Qual é a razão? Ele foi atraído pela visão que Deus deu a ele. E quando ele chegou diante da visão, o Senhor se manifestou. Deus te faz uma chamada, Deus te dá uma promessa, e Deus te dá uma visão. Agora, se você vai se atrair pela visão de Deus ou não. Deus só falou com Moisés depois que ele se encaminhou para a visão que Deus estava dando. Não foi assim com Isaías. Isaías capítulo 6, ele marca a sua chamada definitiva, no capítulo 6, quando ele cita a morte do rei Uzias. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus lhe deu uma visão. Daquele dia em diante, a sua chamada, o seu ministério foi marcado por esta visão. Foi tudo diferente na vida dele, depois que Deus dá esta visão. Não foi assim com Saulo, quando estava em Atos capítulo 9, quando estava indo perseguir, com carta dada pelo comandante para perseguir aqueles que se convertiam e professavam a fé em Cristo. No meio do caminho o Senhor deu uma visão. E qual foi a visão? O Senhor Jesus apareceu para ele. Ele, na visão, vê o Senhor Jesus e diz: você para mim é um vaso escolhido. Deus dá uma visão. Foi assim com Abraão. Qual a visão que Deus te deu? Qual é a direção que Deus está colocando em seu coração, em sua vida? Qual é a meta para 2019? Qual é a visão de Deus para o próximo ano? Esse ano está indo embora, está vindo um novo ano. Muitas vezes colocamos no papel, escrevemos no caderno as metas, os nossos objetivos, de repente fica tudo para trás, passa as 3 primeiras semanas, a gente esquece de tudo. Qual é a sua meta? Qual é a sua visão? Tenha uma visão, tenha um foco, tenha um objetivo, saiba qual é a direção. Deus
deu a Abraão uma visão. Em quarto lugar, o aspecto da chamada de Abraão. Toda chamada tem pré-requisitos. E aqui, Deus deu a Abraão alguns requisitos: a obediência e a determinação. Para Abraão ter a obediência e a determinação, ele precisaria desenvolver a confiança em Deus, dedicação e esforço. Para tudo na vida, para tudo que você vai fazer, você precisa aprender a ter confiança, dedicação naquilo que você faz e esforço, porque senão você não consegue fazer. E era isso que Deus estava cobrando de Abraão. Você vai precisar me obedecer, se dedicar e se esforçar. Foi assim com Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Sem esforço, sem dedicação e sem confiança, a gente não consegue desenvolver o nosso ministério, não consegue desenvolver a nossa chamada, porque todos nós temos uma chamada. Só que nessa chamada de Deus para Abraão, Deus estava ensinando a Abraão a andar com ele. Andar com Deus, queridos, requer fé nele, confiança absoluta. Andar com Deus, Deus estava ensinando a Abraão: olha, eu não sou os deuses que você cuidava. Eu não necessito de cuidado, sou eu quem cuido. Eu não necessito de proteção para não ter a devida cautela de cair e quebrar. Sou eu que protejo. Então, você precisa aprender a andar comigo, porque até hoje você andou com deuses falsos. A partir de agora, você vai andar com Deus verdadeiro. E para andar com Deus verdadeiro, você precisa desenvolver a confiança na palavra de Deus, mesmo quando tudo pareça impossível aos seus olhos. Olha Gênesis capítulo 15, versículo de 1 ao verso de número 6. Eu quero ler esse versículo com vocês. Gênesis 15, de 1 ao 6. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Que maravilha! Deus tem senso de humor. Descobri estudando essa palavra, como é que Deus tira Abraão dentro da sua tenda e diz para ele: olha para o céu, conta as estrelas. Deus sabia que ele não podia contar. Deus de vez em quando brinca conosco, irmãos. Deus manda a gente fazer algumas coisas, às vezes, né, sem sentido, né? Mas é Deus mexendo conosco, nos alegrando, brincando um pouco conosco. Aí Deus olha para esse homem que estava triste, porque mesmo sendo patriarca, mesmo recebendo o título de pai da fé, mesmo tendo sido chamado por Deus, mesmo depois de ouvir a voz de Deus, ele estava triste, pastor. Às vezes acontece, pelo menos acontece comigo, não sei contigo, mesmo
em muitas vezes ouvindo a voz de Deus, vendo o agir de Deus, vendo a intervenção de Deus, ficamos tristes, angustiados, preocupados. Aí Deus muitas vezes fala de forma direta, muitas vezes Deus vem e fala conosco. Então Deus estava ensinando Abrão a confiar nele. Você precisa confiar em Deus. E para desenvolver confiança em Deus, você precisa andar com Deus. E aqui é onde está o segredo, porque eu não posso e não tenho como confiar em uma pessoa de uma noite para o dia, sim ou não? Não tem. Você não tem como se abrir para uma pessoa de uma noite para o dia, você não tem como falar da sua vida pessoal para uma pessoa que você conheceu ontem. Pelo menos comigo é assim, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso andar com essa pessoa, eu preciso ter um relacionamento com essa pessoa, eu preciso sentir essa pessoa, eu preciso observar as atitudes dessa pessoa, se ela tem palavra, para que eu possa confiar nessa pessoa. Aí Deus está ensinando a Abraão, comigo você pode confiar, você pode acreditar. Deus havia feito promessa, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai ser um homem rico, vai ser um homem próspero, e a sua descendência será grande. Até o capítulo 15, Deus deu nome, riqueza, mas não deu filhos. E ele estava triste. E Deus se revela e reforça a promessa, porque muitas vezes Deus usa alguém para a sua vida e diz, olha, eu tenho uma promessa na sua vida, vou te abençoar, vou te engrandecer, você será uma pessoa próspera, eu vou salvar a sua casa, salvar a sua família, eu vou te abençoar, e de repente, lá na frente Deus, novamente, depois de algum tempo, fala tudo de novo, é porque a gente esqueceu? Não! É porque essa é a pedagogia de Deus, sabe que quando o tempo passa para o ser humano, e as coisas não acontecem, a gente vai se desiludindo, a gente vai esquecendo, a gente vai querendo deixar isso para trás, aí Deus vem e reforça as promessas dele na nossa vida. Por isso que Deus falou com Abraão, mais uma vez, e agora, interessante, é que Deus fez as mesmas promessas do capítulo 12, mas diferente do capítulo 12, Deus tira Abraão e diz assim, olha para as estrelas, sabe? Existem pessoas na igreja que são visuais. Você está pregando aqui, né, e ela não está sentindo nada. Por quê? Porque ela precisa ver alguma coisa, ela precisa, né, da visão. Aí quando você na pregação fala, olha, eu estou vendo Deus, você já mexeu com ela. Tem pessoas que são tocadas pela audição, auditivas. Você está pregando aqui, mas quando você fala assim, eu ouvi Deus falar, Deus falou, você mexeu com essa pessoa. Então Deus sabe trabalhar com o ser humano, aí Deus tira Abraão e diz assim, olha, Deus mostra algo para mexer com o coração de Abraão. Olha para as estrelas, essa será a sua descendência. Eu vou te abençoar, você terá o seu filho, agora no meu tempo. Irmãos, quantas coisas eu já pedi a Deus, e Deus só me deu depois. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que a gente não estava preparado para aquele momento. Existem coisas que Deus vai te dar, diga amém. Mas no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Existem coisas que virão para a sua vida, mas no tempo de Deus, na hora de Deus. Porque quando as coisas vêm fora do tempo, a gente não valoriza. Quando as coisas vêm fora do tempo, não damos valor, importância. Não percebemos o seu significado real. Então chega o momento de Deus te abençoar. Dedicação, confiança, irmãos, tudo que Abraão tinha era a palavra de Deus. Deus disse, sai da tua terra, do meio da sua parentela. Estava confortável para Abraão, sim ou não? Ele tinha tudo, estava com pessoas que conheciam, estava com a família. Deus muitas vezes nos tira
da zona de conforto. Sabe, talvez se Abraão tivesse permanecido na casa dos seus pais, o seu nome não estivesse aqui. Talvez se Abraão tivesse permanecido na casa do teu pai Terar, o seu nome não estaria escrito nos anais da história, na palavra de Deus. Ele não teria o título de pai da fé, patriarca. Não seria um dos maiores ícones do Antigo Testamento para as 3 maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o catolicismo. Não seria. Então, queridos, Abraão precisou desenvolver confiança no Senhor, obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Olha, Deus não mostrou a Abraão a terra. Deus disse assim: sai para a terra que eu haverei de te mostrar. Andar com Deus é confiar nele e não ter garantias. Apesar do cuidado dele, da proteção dele, do zelo dele, mas Deus muitas vezes não nos dá garantias nenhuma. Às vezes a gente, Senhor, eu fui chamado, mas o que é que eu vou receber? Qual vai ser a minha parte? Senhor, o Senhor vai me dar recursos? Senhor, como é que vai ser isso? A gente é muito preso às coisas materiais, às coisas físicas, e às vezes a gente acaba transferindo isto para o nosso relacionamento com Deus. Deus só disse para Abraão: sai-te da tua terra. E o que foi que Abraão fez? Creu e saiu. E a Bíblia diz que Deus tomou isto por justiça. Isso, sabe? A Bíblia diz que isso foi um crédito no relacionamento de Deus, ou de Abraão com Deus. Você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado nas promessas de Deus? Você acredita que Deus está cuidando de você? Você acredita que Deus está te protegendo? Você acredita que Deus está guardando a sua vida? Você acredita que Deus está abrindo portas? Você acredita que Deus, enquanto você dorme, Ele trabalha por você? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar. Deus age de diversas formas. Ele manda pessoas para te abençoar. Ele abre portas para você. Em alguns momentos, Deus traz a bênção dele na sua casa. Outras vezes é você que tem que se mover e ir atrás. E entrar pela porta que Ele está abrindo. Deus faz isso. Olha, irmãos, eu sei que todos vocês que estão aqui têm N experiências com Deus na América. Eu sei que existem pessoas aqui que têm experiências fantásticas com Deus. Eu sou bebezinho aqui, estou começando agora. E alguns dias desses atrás eu estava com Deus, Senhor, conversando com o Senhor. Senhor, olha, tem algumas coisas, Deus tem me ensinado tanto aqui na América, a confiar nele, a pedir a Ele, a usar a palavra dEle para pedir. Tá? Deus espera isso, que você use a palavra para pedir coisas a Ele. Como assim, pastor? Quando você vai orar, a Bíblia diz: tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. É usar a palavra. Senhor, o Senhor falou que se eu tiver fé, o Senhor disse que se eu orar em teu nome, Senhor, o Senhor disse: se 2 concordares, ore com sua esposa, com seu esposo, se 2 concordares acerca de uma só coisa, será ligado no céu. E esses dias para trás eu estava passando uma dificuldade, precisava fazer uns pagamentos da faculdade da minha filha lá na Bolívia, e não tinha recursos nenhum. E Deus é incrível, Ele só faz o milagre na reta final. Deus deixa a gente ir até o fim. Não sei se com vocês é diferente, mas pelo menos comigo, Ele deixa ir até o fim. E aí eu orando, e aí
A igreja marcou um culto lá. Quem quer um culto no lugar? Quem quer um culto no lugar? E ninguém levantava a mão. Eu digo, olha, já que ninguém levanta a mão, faz um culto lá em casa. E aí marcou o culto lá em casa. E aí o irmão me ligou, pastor, olha, o presbítero, eu queria pregar. Isso ele me ligou no mesmo dia do culto. O presbítero quer pregar, ficou mal e não vai poder ir. O senhor prega? Eu digo, prega, meu irmão. Falar da palavra de Deus, a gente fala na luta, quando a gente está na luta, quando a gente está na bênção, de qualquer forma, a gente tem que falar da palavra de Deus. Vamos abençoar o povo. E aí, irmãos, juntou aquele grupo lá em casa, e eu senti a presença de Deus, os irmãos sentiram a presença de Deus, se manifestou lá em casa, que bênção. E na hora que os irmãos estavam se despedindo, saindo, o irmão chegou para mim e disse assim, muito constrangido, pastor, olha, eu senti no coração de abençoar uma família, mas eu fiquei muito constrangido se essa família estava precisando, se ia ver isso com os bons olhos. E aí eu recebi a ligação de uma irmã no Brasil minha, e ela disse que estava orando por mim, e Deus falou com ela, que era para ele fazer o que ele tinha colocado no meu coração. E a família é a sua família. Eu digo, meu irmão, libera logo o milagre aí em nome de Jesus. Sou eu mesmo, aleluia. Na reta final, irmãos, Deus cuida, Deus protege, Deus abre portas. Eu sei que nós somos seres humanos, às vezes vem a sensação de dúvida, às vezes vem, será, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Mas quando nós caminhamos neste relacionamento com Deus, de confiança nele, Ele sempre cumpre as suas promessas, Ele sempre protege, Ele sempre guarda. E precisamos desenvolver a obediência ao Senhor. Você está disposto a obedecer? Obedecer ao Senhor. Às vezes, a gente temos a noção de, eu vou pagar o preço. Eu não gosto muito da expressão, vamos pagar o preço, porque eu acho que todo o preço já foi pago na cruz do Calvário por Jesus. Existe o esforço, existe o sacrifício que todo cristão tem que fazer, que é orar, se aproximar de Deus, fazer as suas petições, amar o próximo, viver o evangelho, ajudar as pessoas que Deus coloca no seu caminho. E aí, a Bíblia diz que para Deus mais vale a obediência. Olha que expressão bonita. Mais vale a obediência do que o sacrifício. Você ser obediente a Deus. Abraão foi obediente ao Senhor. E em terceiro, Abraão se esforçou. Abraão se esforçou. Deus falou com Abraão em Gênesis 17, do 1 ao verso 2. Anda na minha presença e ser perfeito. Entende o versículo? Pastor, é possível alcançarmos a perfeição se estivermos na presença de Deus. Se estivermos na presença de Deus, alcançaremos a perfeição em Deus. Por isso que Deus diz para Abraão, anda na minha presença. Quando você anda na minha presença, você está sendo perfeito. A presença de Deus na sua vida faz você ser perfeito. Não quer dizer que você não vai falhar, errar. Quer dizer que quando você falha e erra, a presença de Deus que está na sua vida lhe move com você, e você corre para os pés desse Pai que é perfeito e confessa as suas falhas, os seus erros. É esta perfeição que Deus está falando com Abraão. Anda na minha presença. E aí você vai alcançar a perfeição. E eu quero encerrar, irmãos, fazendo algumas pontuações. Depois que Deus chamou Abraão, a primeira, e eu quero que você leve isso para a sua casa, para a sua vida, carregue isso com você. Estou encerrando agora. A primeira observação que eu faço na chamada de Abraão. Onde Abraão chegou, depois da chamada dele, de Gênesis 12, ele construiu um altar. O único lugar que Abraão não construiu um altar foi no Egito. E olha a história e a catástrofe que ia acontecer na vida de Abraão. Aonde você chegar, construa um altar de adoração.
Construir um altar de adoração é: Senhor, eu estou neste lugar e eu quero louvar o seu nome aqui, Senhor. Eu quero construir um altar de adoração aonde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, aonde eu estiver. Eu estou construindo um altar de adoração, eu estou louvando a Deus, eu estou engrandecendo ao Senhor. Quando você entra em uma casa para trabalhar, quando você chega no trabalho, levante um altar de adoração a Deus. O único lugar que Abraão não levantou um altar foi no Egito, porque temeu, porque Sara era uma mulher bela, e ele ficou preocupado dos egípcios tramarem a sua morte, se soubesse que ela era sua esposa, para tomá-la. Olha, duvidou da palavra, duvidou das promessas de Deus, não acreditou que Deus era capaz de guardá-lo, e aí usou algo que Deus precisou intervir, sabe? Aqui no Egito, Abraão perdeu a visão. Pastor, o que é que eu faço quando eu perco a visão? É simples, faça o que Abraão fez. Porque a segunda observação que eu quero fazer nessa manhã é: em algum momento da chamada é possível perdermos a visão. Se não vigiarmos, em algum momento da chamada, é possível perder a visão de Deus. Mas se eu estou pregando nessa manhã para alguém que perdeu a visão, talvez você que me acompanha pela internet, pelas redes sociais, talvez você vai ouvir e assistir esse vídeo posteriormente. E se você perdeu a visão de Deus, faça como Abraão. Gênesis capítulo de número 13. Recomece. Abra sua Bíblia em Gênesis 13. Olha que bonito o que Abraão faz. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Recomece. Deus é o Deus de recomeços. Deus é um Deus de oportunidades. Abraão cometeu uma falha. Abraão falhou, não edificou um altar, usou de inverdade. Deus interviu na história para que Faraó não tocasse na esposa dele. Faraó manda ele sair do Egito. E Abraão pensa: para onde eu vou? Perdi a visão, o que eu vou fazer agora? Para onde eu devo ir? Para onde eu devo seguir? Qual vai ser o meu rumo? Qual vai ser o meu destino? Recomece. Volte à origem. Olha o que Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e volta a praticar as suas primeiras obras. Se você por acaso perdeu a visão de Deus, se você por acaso se embaraçou na jornada com algo e deixou a visão de Deus para segundo plano, Deus é o Deus de novos recomeços. Abraão voltou para o início, para o princípio, onde ele construiu um altar, e a Bíblia diz que ali ele invocou o nome do Senhor, e o Senhor o respondeu. O Senhor está pronto a lhe ajudar a recomeçar. Não importa se em algum momento, repito, você se embaraçou na vida, na sua trajetória, na sua jornada, Deus está pronto para te ajudar a recomeçar. Em quarto e último lugar, toda chamada tem um teste. Toda chamada tem um teste. Qual foi o teste? Gênesis 22. Depois que Deus dá Isaac, Deus olha para Abraão e diz assim: agora eu quero Isaac de volta. E eu vejo aqui, irmãos, mais uma vez a didática de Deus. Deus ensinando, é a forma de Deus ensinar. Ele pede
único filho. Todos sabem que Abraão não tinha somente Isaque, mas tinha também Ismael. Mas Deus sabia que Isaque é filho da promessa. Todos sabem disso. Abraão muito obediente na sua jornada e no seu relacionamento com Deus, sem questionar, pega o menino e começa a sua jornada para o monte, onde ele iria sacrificar a criança. Ele vai subir no monte e ouve como pai a pergunta mais difícil da jornada. Porque, irmãos, Isaque sabia o Deus que o seu pai servia. Aqui eu quero abrir um parênteses e perguntar, será que o seu filho, a sua filha, será que a sua família sabe e conhece o Deus que você serve? Será que ele vê a intervenção de Deus na sua vida? Será que o seu filho, será que a sua família, sua esposa conhece o Deus que você serve, o seu relacionamento com Deus? A Bíblia diz que ele pergunta, meu pai, está aqui o cutelo, a lenha, o fogo, tudo para construirmos o altar, mas aonde está o sacrifício? Aí Abraão diz assim, o Senhor, na verdade o Senhor prover. Presente, Deus está provendo em todos os momentos. Né? Deus está provendo em todos os momentos. Agora Deus está provendo para si o sacrifício. Ele chega lá e coloca Isaque sobre o altar. Ele ia sacrificar o seu filho. Isaque não vai para o altar de qualquer maneira, sem conversar. Ele conhecia o Deus do seu pai. Ele conhecia o relacionamento. Com certeza Abraão conversou com o filho e disse, foi Deus quem deu você para mim. Você é uma promessa. Agora Deus está pedindo a promessa, mas eu tenho certeza que se eu te sacrificar aqui, sobre este altar, Deus é poderoso para te ressuscitar novamente. Houve uma conversa, um diálogo, com certeza. E quando ele levanta a ferramenta para imolar a criança no período, não era apenas o cutelo, a ferramenta onde posteriormente se tornou assim, feria o sacrifício e deixava sangrando. No período de Abrão, ele tinha que cortar o sacrifício ao meio, dividir o sacrifício ao meio. E quando ele levanta a ferramenta para sacrificar o seu filho, o anjo, que era o representante de Deus, disse, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Agora, não, Deus estava ensinando. Quando eu li esse texto, eu percebi algumas coisas. Primeira coisa que eu percebi é que Deus estava ensinando a Abraão que ele era um Deus diferente dos supostos deuses que Abraão conhecia, que aceitavam sacrifícios humanos. Deus dizia, não aceito sacrifícios humanos. Eu sou Deus de vida e não Deus de morte. Eu sou Deus de bênçãos e não de maldições. Então essa é a primeira diferença que mexe com o coração do patriarca. Segundo, Deus está dizendo, não existe nada que você possa me oferecer que eu já não tenha. Olha para o lado, está o cordeiro amarrado pelos chifres. O cordeiro simboliza Cristo, os chifres, 2, Antigo e Novo Testamento, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, não existe nada que eu possa oferecer para Deus que Deus já não tenha. Minha adoração, Deus já tem milhares de servos e servas que o adoram. Tem a adoração dos anjos. A gente não pode acreditar que eu vou oferecer algo para Deus que Deus não tenha. Não existe nada. Era isso que Deus estava dizendo, Abraão, você não tem nada para me oferecer que eu já não tenha. Agora, pelo contrário, eu tenho algo para te oferecer que você não tem. Aquele que necessita não sou eu, é você. Então, Deus não necessita de nada. Deus é completo, Deus é perfeito, Deus é absoluto, Deus é grande, Deus é poderoso. Aleluia. Nós que necessitamos da sua presença, necessitamos de sermos completos por Deus, da plenitude de Deus na nossa vida. Esse é o aspecto da chamada de Abraão. Eu quero te convidar, fique em pé agora. Irmãos, na sua trajetória,
haverão alguns testes de Deus. Na sua jornada, haverá alguns testes de Deus sobre a sua vida. Como está o seu relacionamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Para ser aprovado. Deus, sabe, Ele só nos submete a testes quando chega o momento. Sabe, você vai à escola, estuda aquele mês inteiro o assunto que o professor dá. Quando chega no final do mês ou no final do ciclo, ele passa o teste de tudo aquilo que ele te ensinou. Deus não te cobra nada que ele não tenha lhe ensinado. Amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar porque eu sou parte, Senhor, da igreja. Eu sou a igreja, Senhor, eleita, juntamente com meus irmãos em Cristo, eleitos por Ti, Senhor, comprados com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque eu fui alcançado por missões. Eu quero te louvar porque a Tua palavra, Senhor, chegou até a minha pessoa, a minha vida, Senhor. Pai eterno, com muito sacrifício. Resultado, Senhor, de derramamento de sangue de muitos irmãos que entregaram a sua vida para que o Evangelho chegasse ao conhecimento de milhares de pessoas. Este, Senhor, é o último culto de missões de 2018. Pai, eu quero orar agora, Senhor, pelas Tuas filhas que são responsáveis pelo departamento, Senhor, de missões. Eu quero orar, Senhor, pelo pastor Brad, Senhor, que é diretor de missões, pelos projetos do ano vindouro. Pai eterno, em nome de Jesus, incendeia o coração dessa igreja, Senhor, dia após dia, Senhor, com missões. Pai eterno, paixão por alma, Senhor, a tal ponto, Senhor, de tirar o nosso sono. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esta igreja, Senhor, alcance outras nações, outros povos, que projetos gigantescos saiam do nosso meio. Pai eterno, em nome de Jesus, queremos, Senhor, que o Senhor desperte, Pai eterno, cada crente que foi alcançado por missões, Senhor, que cada crente entenda a sua chamada, o seu compromisso, e se dedique, Senhor, no ano de 2019, a esta chamada, a este compromisso, a esta fé. Meu Deus, Pai eterno, não podemos ficar, Senhor, parados, inertes, sem fazer nada, Senhor, enquanto milhares e milhares de almas caminham para o inferno. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, a nossa vida. Deus, que não haja empecilho, que não haja desculpa, que não haja álibi, Senhor, para não fazermos a Tua obra. Que a gente venha a ser dedicado, esforçado, comprometidos, Pai eterno, contigo, com o Teu reino, Senhor, com a Tua obra. Deus, que em 2019 cada crente, Senhor, que está aqui, Pai eterno, assuma um compromisso, Senhor, Pai eterno, de estar fazendo a Tua obra, de estar, Senhor, motivando um ao outro, de estar orando um pelo outro, de estar, Senhor, levantando um ao outro, Pai eterno, em nome de Jesus, de estar investindo, Senhor, em missões, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que seremos cobrados pela chamada. Eu sei, Senhor, que o Senhor irá, Senhor, cobrar cada talento que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não queremos estar, Senhor, na posição daquele servo infiel, que não multiplicou o talento, da capacidade, inteligência, Senhor, ideias, percepções, para os Teus filhos desenvolverem os talentos, Senhor, para conquistar almas, vidas, pessoas, Pai eterno, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, Pai eterno, pessoas, Senhor, que chegam do Brasil feridas, Pai eterno, nesta cidade, nesta nação, Pai eterno, em nome de Jesus, nos dá estratégia, Senhor, em 2019, para avançarmos e conquistarmos, Senhor, terreno para Ti, Senhor, para o Teu reino. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu oro, abençoando essa igreja, abençoando, Senhor, o pastor Messias e a sua esposa, a irmã Norma, Senhor. Ó Deus da saúde, Senhor,
dá saúde e força, Pai eterno, em nome de Jesus, para estar avante, Senhor, em 2019. Pai eterno, em nome de Jesus, abre portas, Senhor, dá estratégias, dá, Senhor, visões. Pai eterno, em nome de Jesus, os pastores que estão ao lado, Senhor. Pai eterno, do teu filho, dá força, saúde, Senhor, livra do mal. Pai eterno, toma, Senhor, os cooperadores, aqueles, Senhor, que te servem, líderes de departamentos. Pai eterno, em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos. Oh Pai, queremos ser produtivos para ti, Senhor. Queremos ser produtivos no teu reino. Por isso, Senhor, traz despertamento para a nossa alma, para a nossa vida, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado e diz para ele: o Senhor espera que você seja produtivo. O Senhor está te esperando. O Senhor tem uma chamada na sua vida. O Senhor tem uma chamada contigo. Aleluia. Vamos avante, não para, não desista. Vai em frente. Desenvolva o seu ministério, a sua chamada, em nome de Jesus.